Tá bom? A música que a gente vai cantar agora, a gente vai declarar sobre o nosso eterno Deus, aquele que nos dá forças, aquele que a gente deve confiar e esperar. Forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. O nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Deus, vamos lá, ó Deus, Tu és a força. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com Tuas asas. Tu és o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com Tuas asas. Vamos lá? Assim, ó. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo Me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria. Tenho
Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei, cante bem forte. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Eu sou grato por tudo que tenho. Quero ouvir, irmãos, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. maior prova De um amor tão profundo. tenho vida, Alegria em todo tempo. tenho amigos, Família, muitos irmãos. foi Jesus, Meu amigo verdadeiro, fez tudo que fez tudo ao me dar a salvação. louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Amém, glória a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo
acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Ele é mesmo. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém, glória ao Senhor. A gente cantou que nosso Deus, Ele é um eterno Deus. A gente agradeceu a Deus por tudo que Ele faz e fez e fará por nós. Dizemos agora sobre o qual Ele é soberano. E agora a gente vai cantar uma música dizendo que o nosso amanhã está nas mãos de Deus. Amém? Nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé.
preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo, o que não vejo com meus olhos naturais. A minha fé me dá forças pra enxergar além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus. Oh Deus. Amém, louvado seja Deus. Boa noite, igreja. Boa noite a você que está nos assistindo. Que a graça de Deus esteja aí contigo, com sua família. Essa é a Igreja Batista Metropolitana da Boca do Rio. Seja muito bem-vindo. Você já é inscrito no canal? Ainda não é? Então se inscreva aí no canal. Esteja sempre atento e, mais do que isso, compartilhe os nossos cultos, as nossas mensagens, para quem sabe um parente, um amigo, uma pessoa que precisa ouvir o Evangelho, precisa ouvir a voz do Senhor. Amém? Quero saudar a todos que estão conectados. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Vamos fazer um momento de oração. Você que está em casa, vai baixar a sua cabeça, vai fechar seus olhos. Se tiver gente correndo, andando, fazendo barulho, peça um momento agora para que você possa estar concentrado para falar com Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, que o Senhor possa falar em cada coração, em cada família aqui representada, aqueles que já estão conectados, aqueles que estão chegando, aqueles que vão assistir esse vídeo, quem sabe em outra oportunidade, outro dia. Que o Senhor possa, Senhor, falar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, conduza tudo aquilo, Senhor, que nós vamos falar, que seja tão somente vindo do alto céus para cada coração, para cada família aqui representada. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que está em casa, louvado seja Deus. Eu quero convidar, então, a você que está conectado, a você que está nos assistindo, a abrir sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Juízes, e nós vamos aqui fazer uma reflexão desse texto maravilhoso, Juízes. Você pode abrir no capítulo 2, a partir do verso 6. Eu vou fazer aqui tanto a leitura do capítulo 2 e também quero ler o início da história de Gideão. Com certeza você conhece. Talvez você esteja estranhando por que nós estamos fazendo esse culto dessa maneira. Então, nós estamos tendo uma atividade aqui na igreja, na comunidade, e que afetaria a igreja. Então, nós achamos melhor fazer apenas online. Tá bom, irmãos? Domingo que vem de volta tudo normal, tá certo? Tá tendo os festejos aqui de São João e a liderança da comunidade nos pediu, então, que nós não abríssemos. E então, claro, atendendo a comunidade, a gente tem que ajudar, não é verdade? Então, eles estão ali fazendo os festejos e nós estamos louvando e adorando o Senhor online. Amém?
Deus abençoe. Todos conseguiram achar? Juízes, eu vou fazer a leitura do capítulo 2, a partir do verso 6, irmãos. E o tema dessa noite, da reflexão dessa noite, é obediência, adoração ao Senhor. Vou repetir. O tema dessa noite tem a ver com a obediência de cada um de nós. Tem a ver, irmãos, com a verdadeira adoração. Amém? Eu vou ler aqui o trecho do Juízes capítulo 2. Eu quero só lembrar, irmãos, que Juízes está vindo logo depois, ou melhor, logo à frente, né? Logo depois de Josué. Então, começa Juízes lá no capítulo 1. Fique no capítulo 2, eu vou só lembrar vocês. Juízes capítulo 1, verso 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Nós temos que lembrar que Moisés então conduziu o povo, Moisés morreu e o seu substituto levou e conduziu o povo. Josué foi aquele em que teve a incumbência de continuar a levar o povo. Mas chegou um tempo que ele também morreu. E aqui, logo no capítulo 1, verso 1, depois da morte de Josué, os israelitas então perguntaram ao Senhor: quem nós iremos atacar? Eles tinham que ir avançando, conquistando a terra prometida. Acontece, irmãos, que muita coisa mudou depois da morte de Josué. Agora sim, volte aí o capítulo 2, vamos ler a partir do verso 6. Acompanhe essa história interessante. Diz assim a palavra do Senhor: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram a ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Ok? A partir do verso 6 diz assim, ó: depois que Josué, então, separou, distribuiu as terras, o povo continuou no caminho do Senhor, adorando ao Senhor verdadeiro. Mesmo depois que Josué morreu, os líderes que ficaram depois de Josué, o povo continuou obedecendo até aqui. Verso 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos e foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, ao monte de Efraim, ao norte do monte Gás. Olha aqui, Josué já morreu e foi sepultado. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Agora nós temos, a partir do verso 10, uma nova geração, depois de Josué, depois da liderança, e essa nova geração não conhecia Deus, não conhecia os feitos que Deus tinha feito àquele povo. Verso 11, acompanhe. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o que havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários outros deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Olha o verso 13. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele, quem? Deus de Israel, ele os entregou nas mãos dos invasores que os saqueavam. Interessante isso, né, irmãos? A desobediência de um povo. Um povo, enquanto os antepassados, seus pais, serviram a Moisés, também Josué, e também a liderança depois de Josué. Depois que aquela geração antiga se foi, a nova geração agora começou a se desviar, começou a adorar a outros deuses, aos Balaíns e a outros deuses, de qualquer outro deus, não apenas adorar, mas a prestar culto. Esqueceram de Deus. E a ira do Senhor
a ira do Senhor se acendeu contra Israel e Deus os entregou aos invasores que os saqueavam. Olha que interessante. Vamos aí para o verso 16, ainda no capítulo 2. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que atacavam. Olha só, verso 17. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoravam, ao contrário dos seus antepassados. Logo, se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência e dos seus mandamentos, os mandamentos do Senhor. Até aqui nós estamos vendo um povo rebelde, um povo que foi conduzido, seus antepassados, seus pais foram conduzidos e tirados do Egito. Agora eles habitam a terra do qual Deus deu a eles e eles aqui já não reconhecem Deus. Ora, irmãos, às vezes nós também temos essa conduta, não? Deus nos tira de situações, Deus nos salvou através do seu Filho, Deus nos tirou da escravidão do Egito, simbolizando então a escravidão do pecado em nossas vidas. E depois que Deus então nos livrou, nos salvou, nos deu uma boa condição de vida, quem sabe um emprego, quem sabe uma casa, quem sabe uma família, e nós aqui começamos então também, de certa forma, a nos desviar. Também, de certa forma, começamos então a adorar outros deuses. Não, pastor, eu só adoro ao Deus vivo e verdadeiro. Mas adora, quem sabe, muito mais o trabalho, adora, quem sabe, muito mais a sua agenda, adora muito mais outras coisas. Dando e deixando Deus, quem sabe, na segunda, na terceira opção. Deus olha lá do céu e diz, olha, isso não me agrada. Isso não me agrada. É interessante ver que o Senhor aqui se entristece e o Senhor autoriza um povo vir sobre eles. E esse povo começou a atacá-los. E esse povo começou a invadir e começou a saqueá-los. Quero convidar você então, estamos no capítulo 2, vamos ao capítulo 6 e eu quero iniciar a história de Gedeão. Eu não vou contar a história toda, mas eu quero fechar com essa reflexão. O que nós vimos é um povo que foi retirado do deserto ou do Egito, andando pelo deserto. Um povo que vivia uma escravidão. Agora esse povo é conduzido e agora recebe suas terras, segundo a sua própria herança. Cada um recebeu uma porção de terra. Assim que a liderança mais velha foi morrendo, foi se juntando aos seus antepassados, como diz a Bíblia, a nova geração, ela então começa a se desviar. Olha o que diz aqui, Juízes capítulo 6, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 10. Acompanhe a leitura. Você que está com o seu celular, quem sabe você está aí com a sua Bíblia na mão. Juízes capítulo 6, a partir do verso 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. E os midianitas minaram Israel. E por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas e também os amalequitas e outros povos da região a leste deles invadiram. Eles acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Olha o verso 5. Eles subiam trazendo seus animais, suas tendas, e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Vamos parar por aqui. Então nós estamos vendo uma série de desobediência e uma série de provações. O Senhor se irrita, se ira, pesa a mão sobre o desobediente e começa então a pesar e começa a cobrar deles. Agora nós estamos vendo aqui o início
E o tempo todo o povo errando. E aqui no verso 1 diz que os israelitas de novo fizeram aquilo que Deus reprova. É interessante ver a sequência de erros. Quando nós lemos o Antigo Testamento, a impressão que nós temos é que esse povo é um povo obstinado a errar, a fazer aquilo que desagrada a Deus. O tempo todo o povo erra, né? Pede perdão e o Senhor restaura. Só que aqui, a partir de Juízes, ou seja, depois de Josué, depois daquela antiga liderança, essa nova geração, ela não se arrepende. Igual era o povo em que Moisés conduzia. Esse povo agora, irmãos, ele não se arrepende. E o Senhor agora começa a aumentar a dose. Aqui diz que o povo, então, plantava e os invasores, né, vinham, os midianitas, até os amalequitas e todos os demais povos. Eles vinham e acampavam. O pessoal plantava, imagine só, você plantando, e alguém vinha e colhendo, destruindo tudo. Animais, plantações, saqueavam, matavam. E os israelitas então começaram a se esconder. Se escondiam na montanha. Plantavam, quem sabe colhia até antes do prazo, colhia, malhava-se toda a plantação e escondia nas cavernas. Por quê? Porque os invasores vinham, irmãos, e destruía e levava tudo. Às vezes, nós vemos pessoas também assim. Pessoas que conhecem a Deus, mas quem sabe se afastaram do Deus verdadeiro. Um dia tiveram um encontro com Jesus, um dia frequentaram igrejas, quem sabe foram membros de igreja, quem sabe tiveram até funções dentro da igreja. E aí, por causa do trabalho, e aí por causa de, quem sabe, dificuldades, quem sabe por bobagens, foram se afastando. Outras ocupações foram entrando dentro da sua agenda, e a igreja, e o Senhor, e a adoração, e a obediência foi ficando em segundo, em terceiro, em quarto plano, até que Deus saiu da agenda dessas pessoas. E aí a mão do Senhor começa a pesar sobre as pessoas. Há um erro dentro de algumas denominações, há alguns pastores, há algumas pessoas, inclusive, que pensam que Deus é um Deus de bondade. E por ser um Deus de bondade, ele não pune os seus filhos. Não, irmãos, a palavra diz que Deus pune e cobra os seus filhos porque ele os ama. Ele corrige os seus filhos. E essas pessoas, às vezes, irmãos, dado as atividades, as preocupações da vida, vão se afastando. Não vem hoje, não vem amanhã. E vai deixando e deixando, irmãos. E Deus vai, então, provando essas pessoas. Sim, é verdade. Deus permite, irmãos, que os inimigos venham contra nós. E às vezes nós vemos pessoas que trabalham, e na verdade nunca tem nada. Os israelitas plantavam, mas vinha povos de outras nações e roubavam tudo que eles tinham. Tudo. O verso 5 diz que eles subiam trazendo seus animais, suas tendas, eles vinham como enxames de gafanhotos, aquela nuvem. E a Bíblia diz que eram tantos que era impossível contar os homens e seus camelos. Eles invadiam a terra para devastar. Quem autorizou isso? Mas não era um povo de Deus, não era um povo... Sim, era um povo de Deus que se afastou do seu Deus. E Deus permite, irmãos. Não se engane. Ah, porque eu sou crente. Ah, porque minha mãe é crente. Meu irmão não tem nada a ver com isso. Venha a corrigir a sua vida. Venha colocar a sua vida no altar. Venha fazer aquilo que agrada ao Senhor. O tempo todo o texto está dizendo. E o povo mais uma vez fazia o que desagradava a Deus. E Deus autorizava que essas pessoas, que essas nações, como verdadeiros gafanhotos, avançavam sobre a sua propriedade. Sabe, irmãos, às vezes nós cuidamos tanto do nosso patrimônio, tanto das nossas coisas, tanto do nosso carro, tanto das nossas... E Deus permite que o nosso inimigo atinja justamente aquilo que você tanto ama. Você deixa de adorar o Deus verdadeiro e você começa
a adorar as coisas que você tem. Ah, pastor, mas isso não acontece comigo. Isso não acontece do dia para a noite. Nós começamos então a adorar outros deuses sem perceber. E o texto continua. Por causa de Midian, ou seja, dos midianitas, Israel empobreceu. E empobreceu tanto que agora eles começaram a clamar por socorro. Irmãos, isso acontece sempre. Sempre. As pessoas se achegam a Deus e Deus então recupera, Deus tem misericórdia, Deus abraça, Deus abençoa, Deus restitui, Deus te honra. Mas à medida que nós então recebemos as graças do Senhor, nós nos folgamos e nós começamos a nos afastar e nós agora não adoramos mais a Deus. Nós não louvamos mais a Deus, nós não devolvemos mais a Deus, nós não honramos a obra do Senhor, nós não honramos o Senhor da obra. Deus pesa a mão. E aí a gente começa a perder exatamente aquilo. Israel empobreceu, mas empobreceu a tal ponto que seu povo começou a passar fome. E eles não tinham mais o que fazer, porque não dava para plantar. Porque a semente nem produzia, e lá vinha aqueles povos. E agora, no desespero, Israel então começa a clamar ao Senhor. Irmãos, antes tarde do que nunca, não é verdade? Não é verdade? Se você, quem sabe que está me ouvindo, você que está ouvindo essa mensagem, se esse é o seu caso, se tudo está dando errado, se você percebe que as coisas estão numa sequência tão negativa, tão errada, que você percebe que não é normal. Sim. Sim, Deus permite que as coisas aconteçam de maneira tão errada, para que, quem sabe, você possa despertar. Quem sabe a gente possa dizer, poxa, eu esqueci alguma coisa. Eu abandonei ou deixei de fazer alguma coisa. E aquele povo agora grita, socorro! Socorro! Estamos passando fome, estamos com medo, estamos desesperados. Quem sabe você nessa noite, você que está me vendo, você que está me ouvindo, é com você que o Senhor está falando. Talvez seja na hora de você se render, gritar por socorro. Socorro, Senhor. Nada do que eu faço tem dado certo. Um passo para frente, 3 para trás. O que eu ganho aqui, eu perco ali. Ganho aqui no dinheiro, mas perco, quem sabe, a comunhão com os meus filhos. Perco a comunhão com a minha esposa, com a minha família. E principalmente, estou perdendo a comunhão com o Senhor. Eu já não tenho tempo para orar, eu já não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu já não tenho tempo mais para me relacionar com os irmãos, eu já não vou mais na igreja, eu já não contribuo de maneira alguma, porque as minhas prioridades, planta, 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 mas não consegue colher, porque Deus manda os gafanhotos. Talvez seja essa noite em que você esteja me vendo e me ouvindo. Você, na verdade, não está me ouvindo, está ouvindo a voz de Deus. Talvez seja essa noite em que você vai agora gritar por socorro ao Senhor e Ele vai te ouvir. O Senhor é misericordioso. Aquele povo grita por socorro. Veja o verso 7. E quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem a outros deuses, os dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Será que nós vamos continuar, irmãos, sendo cabeça dura? Será que nós vamos continuar sendo desobedientes e adorando outros deuses? Eu não estou falando no sentido
no sentido de adoração, de culto. Mas quando você abre mão daquilo que agrada ao Senhor para se dedicar a outras coisas, em especial, que o texto está dizendo aqui, das coisas materiais. Eles prestavam culto do ponto de vista espiritual, sim, mas eles não conseguiam colher o material. Irmãos, se você quer andar bem com a questão material, esteja bem com a questão espiritual. A palavra de Deus diz que busque o reino dos céus. Busque a Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O que haveremos de comer, o que haveremos de beber, todas essas coisas o Senhor bem sabe. Busque o reino de Deus. Busque as coisas de Deus. Busque fazer aquilo que o Senhor te chamou a fazer. Você começou tão bem e agora esmoreceu. Você começou a ir para a igreja. Você começou a ler a palavra. Você começou a aprender a palavra. Você se alegrava nos cultos. Você congregava. E agora começa a esfriando, a diminuindo. E ao mesmo tempo em que você diminui a adoração a Deus, em que você diminui a oração, a leitura, a frequência nos cultos coletivos, você percebe que é na mesma proporção que suas lutas aumentaram. É coincidência? Será? Não, irmãos. O Senhor está falando nessa noite com a igreja. O Senhor está falando comigo e com você. O Senhor está falando com aqueles que estão afastados, mesmo sendo membro das igrejas, mesmo sendo membros, mesmo sendo crentes, mas que estão relaxados, que estão aí, quem sabe, mais envolvidos com o seu dia a dia, que estão mais envolvidos, quem sabe, com as coisas do dia a dia. Ah, pastor, eu não estou indo na igreja porque estou com uma dorzinha de cabeça. Eu não estou falando, irmãos, eu não estou falando daquelas pessoas que estão em tratamento continuado, aquelas pessoas que de fato, irmãos, estão aí numa situação que não querem contaminar, que estão aí, sabe, irmãos, realmente. Mas, irmãos, dor nas costas, dor não sei aonde. Irmãos, eu estou cheio de dores. E eu venho adorar o Senhor com todas as minhas dores. E eu venho adorar com toda energia, com todo amor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Abra o olho, escute essa mensagem que é exatamente para nós, é para você. Quem sabe o Senhor tem liberado ataques. Quem sabe você tem sofrido ataques de gafanhotos. Nada do que você faz dá certo. Tudo que você faz não vai para frente. Trabalha, trabalha, trabalha e não tem nada. Salmo 127 diz que é em vão aqueles que edificam a casa, se o Senhor não edificar a casa. Em vão é acordar de madrugada, trabalhar duro, dormir tarde. É duro. É em vão isso. O Senhor sustenta aqueles que Ele ama, até mesmo dormindo. Quem sabe essa noite seja a noite em que o Senhor está chacoalhando aí a sua vida. Não pense que essa mensagem é para outra pessoa. Essa mensagem é para você que está me vendo. Vamos corrigir a nossa vida? Vamos voltar a adorar ao Senhor? Vamos voltar a obedecer ao Senhor? Vamos voltar a congregar? Vamos voltar a ajudar a obra missionária? Vamos voltar a congregar e a fazer aquilo que o Senhor nos pede? Vamos, irmãos. Vamos adorar ao Senhor. Vamos obedecer ao Senhor para que Ele se alegre, para que Ele multiplique, para que Ele afaste de nós, irmãos, os nossos inimigos, que são tantos. Essa mensagem é para toda a igreja. Essa mensagem é para nós. Foi com você que o Senhor falou? Eu quero convidar você que está em casa a abaixar a sua cabeça, fechar seus olhos e faça uma consulta ao seu coração. Veja se você tem sido fiel com Deus,
se você tem sido obediente com Deus, se você tem adorado ao verdadeiro Deus de todo o seu coração. Veja se você, quem sabe, não anda distraído, não anda afastado. Veja, quem sabe você já não tem mais tempo para orar, para ler. Você não tem mais tempo para congregar. Consulte o seu coração. Vamos orar. Pai, está aqui a sua mensagem, a mensagem que nós lemos de um povo desobediente, de um povo que sofreu na mão dos midianitas, dos amorreus e de todos os povos ao redor. Um povo que não se arrependia. Senhor, nessa noite, Senhor, eu quero me colocar, Senhor, arrependido. Quero apresentar à igreja, quero apresentar a todos que estão em casa, aqueles que estão nos ouvindo. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a voltar aos seus caminhos. Nos ajude, Senhor, a ser obedientes à sua palavra. Não deixe, Senhor, que a correria do dia a dia, as nossas agendas, nossas tarefas, Senhor, nos afaste daquilo que é verdadeiro, o Deus verdadeiro. Não deixe, Senhor, que nós adoremos e prestemos cultos a outros deuses. Sim, a outros deuses. Quem sabe, Senhor, nós estamos gastando nosso tempo e adorando coisas que não é o Senhor. Senhor, nos ajude, Senhor, a perceber. Nos dê coragem, Senhor, aqueles que estão afastados, aqueles que já há um tempo, Senhor, estão, quem sabe, Deus, fazendo aquilo que desagrada o Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, nós estamos intercedendo como igreja do Senhor. Tenha misericórdia desse povo, dê a eles a oportunidade de se arrependerem, a voltarem a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Senhor, permita que eles possam voltar a adorar o Senhor verdadeiramente. Não deixe, Senhor, que as tarefas do dia a dia os afaste, Senhor. Antes que o Senhor possa trazê-los, Senhor, com toda a bondade e mansidão para os seus caminhos, e que eles se arrependam, e que eles nunca mais voltem, Senhor, a abandonar os seus caminhos, abandonarem o Senhor. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa, nessa noite, conceder perdão, que o Espírito Santo do Senhor possa visitar a cada coração daqueles que estão orando, que estão fazendo essa oração. Que o Senhor conceda perdão, graça e unção sobre nossas vidas, Senhor. Nós queremos agora, Senhor, também lembrar daqueles que estão adoentados, Senhor, que estão, quem sabe, sem poder estar na igreja. Senhor, tenha misericórdia, recupera, Senhor. Dê a eles, Senhor, a saúde necessária para que eles possam voltar ao convívio da igreja. Que eles possam, Senhor, te servir com alegria, com entendimento, Senhor. Nos ajude, Senhor, a passar essas fases tão complicadas da nossa vida, que envolvem a saúde, às vezes a nossa, às vezes os nossos filhos, de parentes, Senhor. Nos ajude, Senhor. Abençoe essa igreja, Senhor. Abençoe a cada família, Senhor. A cada um que está congregando, a cada um que está servindo como membro, a cada um que tem nos visitado, e agora a cada um que está nos assistindo, Senhor. Que a sua bênção, Senhor, seja sobre a vida de cada um, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que está em casa? Amém? Deus abençoe. Eu estou sem o celular, não sei quem é que está conectado, mas muitos de nós aqui, os membros dessa igreja, estão conectados. Um abraço a vocês, ao irmão Jonas. Que saudade, irmão Jonas. A irmã Enedina, irmã Dilza, que está nos assistindo, né, Dilza? Um abraço, irmão João, a toda a família e a todos os irmãos que estão nos assistindo. Um grande abraço. Nós nos vemos na terça-feira com o Encontro das Mulheres às 13h30. Os homens às 19 horas. Quarta-feira, culto normal às 19h30. E o próximo domingo, culto normal. Tá bom? Que Deus abençoe. Foi bom estar com vocês. Que bom que você pôde aí ouvir a voz de Deus, que você pôde refletir. Tá bom? Nós nos encontramos na terça-feira, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.